Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável, esse nosso encontro semanal falando de coisas saudáveis, né? Hoje nós vamos falar um pouco aqui, mas antes disso eu ainda queria mandar um abraço para muita gente que tem sido nosso ouvinte fiel. E se você quiser que nós possamos citar seu nome aqui, por favor, entre em contato conosco e diga que você é nosso ouvinte. Eu tenho encontrado essas pessoas na rua normalmente, ou na clínica, e seja a Dona Fena, Marcão, Pedro lá do Alto, Dona Janete, Josimário Cosme, o Fábio Diógenes, meu grande amigo, Cacau, Renan o Cheiroso lá de Aldo Rodrigues, Dioclésio Balbino, Herotilde Dantas, Josué Figueiredo, Toninho. Essas pessoas têm sido nossos ouvintes fiéis e eu agradeço muito, fico muito honrado em entrar na casa de vocês e no coração de vocês. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma palestra que um homem chamado Watchman Nee, um grande cristão, deu, e ele falou sobre uma vida de altar e tenda. Eita, Giovanni, o que é que você está falando? Está complicando a minha vida? Não, de forma alguma, a coisa mais simples do mundo hoje. Hoje nós vamos começar lendo um pouco da Bíblia, esse livro maravilhoso que nos ajuda tanto. Lá em Gênesis, capítulo 12, versículos 7 a 8, eu vou ler para vocês, diz assim, ó: E apareceu o Senhor a Abrão, ele ainda era Abrão, não era Abraão ainda, e disse: A tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriente de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Meus amigos, o Watchman Nee, que foi um grande cristão, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a vida de um cristão, e eu tenho certeza absoluta que a grandiosíssima maioria das pessoas que me ouvem, elas têm uma formação cristã, ou são cristãos, ou desenvolvem esse cristianismo. Sejam evangélicos, católicos, espíritas, quaisquer pessoas que de repente acreditem e creiam em Jesus Cristo, como sendo ele disse, eu e o Pai somos um. A vida de um cristão, ela deve ser uma vida de altar e tenda. Bom, mas o que é isso? O que é que significava isso aqui na Bíblia? A primeira coisa que fala é que apareceu o Senhor a Abraão. Então, você que está em casa, o Senhor já apareceu para você? Quer dizer, não é aparecer como um fantasma na sua frente, mas ele já apareceu em certas situações que você diz, isso foi Deus que me ajudou, isso foi Deus que esteve do meu lado, isso é Deus que tem abençoado. Sua vida, ela é uma bênção a partir de Deus, ou seja, Deus tem aparecido na sua vida a partir de bênçãos. Se isso está acontecendo, você tem erigido, construído altares ao Senhor. Quando Abraão, ele edificou um altar ao Deus que lhe aparecera, ele estava, na verdade, adorando. É uma vida de adoração. Você se preocupa em adorar a esse Deus que tantas vezes, porque eu pessoalmente tenho muitas experiências nesse sentido, de bênçãos, de coisas maravilhosas que acontecem na nossa vida, de livramentos, sejam livramentos físicos, sejam livramentos espirituais ou até mesmo da alma, da mente, emoção e vontade. Quantas vezes, eu diria até que todos os dias, o Senhor nos livra ou nos abençoa com a nossa própria vida. Quantas vezes nós edificamos um altar para agradecer isso? O altar significa agradecimento, significa adoração. E ele diz assim, ele continua, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda. Tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, edificou ali um altar ao Senhor, outro altar, já era um segundo altar que ele estava fazendo depois de edificar uma tenda. Bom, mas o que é, afinal de contas, essa história dessa tenda? A tenda é quando você, naquela época, as pessoas podiam construir casas ou viver de uma forma nômade, daquela forma em que você sai viajando, e construíam tendas no deserto.
né? Até hoje os beduínos fazem isso, mas naquela época, então, Abraão, ele colocava uma tenda. Por que uma tenda? Porque aquilo não era o mais importante. Não diz aqui que Abraão edificou uma mansão com 2 piscinas e 3 saunas e 455 quartos e banheiros. Não, ele não fez nada disso. Ele edificou uma tenda. Porque a parte humana não era a mais importante. O mais importante era o altar, que ele sabia que edificaria em vários outros lugares. É tanto que chega no capítulo 13, no versículo 3 e 4, ele diz assim: e fez as suas jornadas, está falando de Abraão ainda, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. De novo, está falando sobre o invocar o nome do Senhor. E no 18 ele diz: e Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Hebrom significa comunhão. Então, a vida de altar e tenda, ela se intercala. No momento em que você percebe a necessidade de adoração a esse nosso Deus, percebe a necessidade de adorar a Deus, de agradecer a Deus, de gerir tua vida em função disso, a sua vida humana passa a não ser tão mais medíocre ou fútil. Você conhece muitas pessoas que vivem em função de comprar roupas novas para tentar aparecer numa academia, ou seja lá onde for. Me perdoe, eu estou falando verdades aqui. Vocês conhecem pessoas muitas vezes fúteis que necessitam aparecer com um carro novo, porque senão isso não está funcionando bem? Pessoas que convidam você para a casa delas para mostrar uma sala de estar que custou uma fortuna. E elas levam você, às vezes, até o quarto delas para mostrar que aquela cama custou uma fortuna. Essa cama é igual a tal político que comprou uma cama assim, assim, assado. Esse sofá é igual a tal político. É uma vida muito fútil, muitas vezes. E isso faz com que você sinta necessidade de se manter preso a essa situação. Abraão era aquele que não dava muito valor a esse tipo de coisa. Ele valorizava mais o aspecto espiritual, a tal ponto de, num determinado momento, Deus disse para ele: Abraão, eu quero que você pegue teu filho. Ele já era Abraão aí, né? Porque o nome dele mudou. E você vai sacrificar o seu filho, que era Isaque. E Abraão prontamente estava lá, pronto a sacrificar o próprio filho dele. O próprio filho, o único filho que ele tinha com Sara, que era a esposa dele. Ele tinha tido um filho antes com uma concubina, que seria uma espécie de prostituta. Mas ali estava o único filho que ele tinha com Sara. Ele estava disposto a sacrificar aquele filho, quando o anjo do Senhor aparece: não, para. Ele, tipo assim, você passou no teste. Abraão, ele entregava tudo ao Senhor e por isso o Senhor devolvia para ele. Quantas vezes nós somos mesquinhos na nossa vida? Quantas vezes nós podemos fazer uma doação, e em aspectos bem práticos, doação às pessoas que muitas vezes estão passando necessidade, doação, por exemplo, a crianças que necessitam de apoio como a pai, às vezes necessidades 1000 que você possa ver ao longo da rua. Lógico, a gente está rodeado de pessoas no Brasil que são muito enganosos, né? A gente conhece pessoas que ficam nos sinais muitas vezes e conseguem levantar vários salários mínimos de esmolas e não querem trabalhar. A gente também sabe disso. Mas a gente sabe também de muitas pessoas que necessitam de ajuda, precisam de suporte, que precisam de comida. E quantas vezes a gente se amarra, porque isso é meu, eu fiz a minha tenda. Mas eu nem diria que era uma tenda, eu fiz o meu castelo, né? E a tenda deixa de existir. E lembre-se, Abraão sempre invocava. Romanos 10:13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar, pessoal, na nossa conversa nordestina, fulano de tal está me invocando, né? Invocar às vezes parece ser alguma coisa tipo tá enchendo o saco. Mas não, nesse aspecto bíblico, invocar é clamar, é chamar pelo nome. Então quando eu falo assim, Yeshua, Jesus, né? Eu estou chamando o nome dele.
na verdade. E esse clamar, segundo Paulo, nos salva de nós mesmos, nos faz ser pessoas menos depressivas, menos ansiosas. No momento em que nós deixamos de levar tanto em consideração, você já experimentou a sensação de colocar alguma coisa no teu Instagram, e no Instagram todo mundo é rico, todo mundo é fantástico, todo mundo é maravilhoso. Botam viagens. Uma vez eu estava conversando com a pessoa dizia assim, não, se eu fizer uma viagem enorme, eu gravo diversos aspectos num restaurante que eu estava, numa praia que eu estava, não sei o que lá, onde eu estava, para que eu possa distribuir isso ao longo dos meses. Então eu fiz uma só viagem, mas dá a impressão que eu passei meses viajando todo final de semana, para dar a impressão de que eu sou chique, que eu estou viajando, que eu estou indo para todos os lugares e que eu estou fazendo exercícios físicos, então eu tenho que colocar fotos na academia, mostrando o corpo e tudo mais. Bom, nada contra as pessoas que fazem isso, mas isso tem lhe levado de verdade a uma vida de altar e paz? Porque tudo que nós buscamos, na verdade, é isso. É buscar ter um momento de paz com o nosso Criador. Para que isso aconteça, nós precisamos fazer como o Watchman fala. Precisamos ter uma vida como Abraão teve. Uma vida de altar e tenda, onde nós podemos agradecer ao Senhor, nós podemos louvar e adorar ao Senhor, invocando o nome dele. E isso é uma vida de altar. E a vida de tenda é aquela em que tudo que eu tenho, de alguma forma, pode, se o Senhor quiser, ser usado pela vontade dele, para o que ele deseja. E quando essas duas coisas se unem, nós passamos a ser pessoas equilibradas, no equilíbrio da nossa vida espiritual junto com a nossa vida da alma. E nós passamos a ser pessoas que vivem agora em função de algo muito superior, não de coisas supérfluas. Você já comprou uma roupa, ou um carro, ou uma casa, ou um telefone que seja, e um mês depois você já está enjoado daquele negócio? Isso é normal, acontece, porque isso não preenche nossas necessidades. Se você quiser ser realmente preenchido por algo que seja de verdade, você precisa ter uma vida de altar e tenda, com seus filhos, com seus pais, com as pessoas ao seu redor. Ensine essas pessoas. Se você é pai, ensina para os seus filhos, pai ou mãe. E se você é um filho e entendeu e captou essa informação, passa isso ao meu pai e minha mãe. Que tal se agora a gente, na hora do almoço, começasse a ter uma conversa mais interessante do que ficar falando mal do vizinho, do que ficar falando de como é que vai ser da academia, como é que vai ser assim, assim, assado. E se a gente falasse um pouco mais sobre como termos um contato maior com esse Criador, para que nós tenhamos paz e nossa ansiedade possa ir pelo ralo, e nós possamos ser pessoas mais felizes mesmo. Enquanto você busca a felicidade, ela foge de você. No momento em que você se doa para esse Deus, para esse Criador, e tem uma vida de altar e tendas, não tenha dúvidas que sua vida prosperará. E falando sobre esse equilíbrio, eu quero lembrar vocês agora, entrando na segunda metade já desse podcast de hoje, quero falar para vocês um pouco também sobre a parte da saúde física. E eu quero falar sobre 2 investimentos que nós fizemos nessa cidade. A Equilibrium Açu, que é a nova clínica que foi inaugurada anteontem, segunda-feira, dia 28, está em pleno funcionamento. Eu tive o privilégio de ser feito em mim a primeira tomografia médica do Vale do Açu. Então vocês de todas as cidades ao redor de Açu, saibam que já existe um tomógrafo de última geração, um tomógrafo excelente, capaz de fazer imagens fantásticas com um sistema chamado PAX. Pra você ter uma ideia, pessoal, eu fiz uma tomografia do meu crânio, e uma tomografia normal, daquelas que você vê uma folha e fica vendo contra a luz, ela consegue fazer até 20 cortes. É como se fizessem 20 fatias que eu possa ver dentro da minha cabeça. E com o PAX a gente consegue fazer até 200 cortes. É algo simplesmente fantástico. Você consegue ver em detalhes. Eu vi detalhes do meu cérebro, né, que eu nunca tinha visto antes. E isso foi muito legal. Na realidade foi uma espécie de teste. Eu só queria, meio como que na brincadeira, ser o número 1, né, quando fizesse a primeira tomografia do Vale, fazendo história
né? Fazendo história, como disse o meu amigo Iago. A gente está tentando fazer história nessa cidade, mostrando que é possível ter uma medicina de qualidade, além da odontologia de qualidade que vocês já conhecem. A Equilibrium Açu já está fazendo tomografias normalmente. A partir da próxima semana a gente já deve trazer a parte de ultrassom também. Nós teremos um ultrassom de última geração também, capaz de fazer 1001 loucuras. Então a gente está investindo sempre em equipamentos de ponta, pessoal. Equipamentos de ponta, tudo ligado ao Pax, esse sistema que consegue, o médico e o paciente podem ter acesso e podem ver coisas simplesmente fantásticas a partir desses exames. Temos algumas novidades, mas essa eu vou preferir falar somente na próxima semana. Se lembrem, todo mês nós teremos uma novidade sobre a Equilibrium Açu. A fachada ainda está meio normal demais, ela vai ficar muito mais bonita, a gente vai modificar isso ao longo desses próximos meses. E nos próximos meses nós também estaremos comprando, já foi comprado, por exemplo, o raio-x, que deve estar chegando nos próximos dias. Eu vou preferir falar isso no próximo mês. Também, daqui a uns dias, densitometria vai ser possível ser feito na nossa clínica. E a cereja do bolo, que deve ser lá para dezembro, uma ressonância magnética. Então a gente vai ter uma estrutura simplesmente fantástica, que nenhum desses equipamentos até hoje teve, né, no Vale do Açu. Me lembro que a gente, uma época, há algum tempo, veio um mamógrafo que a gente também pretende comprar, um aparelho para fazer mamografia, para prevenir câncer feminino, que é um dos que mais mata as mulheres do ponto de vista de câncer. No homem é na próstata, na mulher nas mamas, né? E esse equipamento, por algum motivo, foi embora. Não pudemos utilizá-lo. Pois bem, esse eu estou falando para vocês. Quem está falando aqui é Giovanni Dantas. Eu costumo cumprir minha palavra. E esse aparelho vai chegar. E vai chegar de uma forma muito acessível para a população. A população vai poder tê-lo de uma forma muito fácil, muito simples, sem complicações. Então, só melhoras a cada semana. Eu diria que aparelhos novos a cada mês, mas melhoras todas as semanas. Eu pretendo passar novas informações para vocês, para que a gente possa fazer com que o Vale desfrute de mais qualidade quando o assunto for saúde. A Equilibrium Açu. Se você quer nos seguir no Instagram, Arildo com certeza vai colocar o endereço aqui, mas é @Equilibrium, né? Não é Equilibrio, Equilibrium, BRIUM, Equilibrium Açu, com 2 S, tudo junto, Equilibrium Açu. E você vai chegar no nosso Instagram. Siga-nos. Você pode precisar dos nossos serviços ou alguém da sua família. E se você quiser ter um telefone para salvá-lo aí no seu celular, é o 99696-2122. 99696-2122. Esse é o telefone da Equilibrium. Fácil de gravar, fácil de você colocar na sua agenda. Precisou de exames, inclusive com urgências. Ontem nós fizemos a primeira tomografia do Vale do Açu com contraste. Isso mesmo que vocês ouviram, não são só tomografias normais do corpo todo, da cabeça, da coluna, seja lá de onde você quiser, do abdômen, do tórax, não importa. Quero dizer para vocês que além disso vocês já conhecem algo que me fez ter uma aprovação de todo o Vale, que foi a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. A maior clínica, hoje são quase 1.000 metros quadrados, são 900 e poucos metros quadrados, 17 consultórios, com estrutura completamente moderna. Hoje nós temos, por exemplo, a doutora Eduarda fazendo a parte de harmonização facial. Por sinal, até começou em mim, eu terminei não fazendo ainda o retoque, como ela chama, e ela tem me cobrado isso todos os dias, basicamente. Eu vou voltar lá para fazer um retoque, para poder mostrar o resultado fantástico. A mulher tem uma mão de fada, uma mão fantástica, eu recomendo. Além das nossas outras doutoras, a doutora Guicélia, a doutora Itamária, o doutor Érico, que vocês já conhecem na parte de ortodontia e radiologia. Nós temos o nosso próprio tomógrafo. Pessoal, vocês querem fazer algum exame, não fica precisando pular de uma clínica para outra. Eu vou numa clínica para fazer isso, outra clínica para fazer aquilo. Nós temos uma clínica no Vale do Açu, que é a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, que consegue fazer tudo num só local. Você imagina você chegar
de manhã, fazer uma tomografia, já partir para o centro cirúrgico naquele mesmo momento, fazer a cirurgia com equipamentos de última geração, com tudo o que há de melhor, implantes maravilhosos. E o que é melhor, você pode fazer tudo isso com orçamento sem nenhum compromisso. Você pode chegar até nós, ou pode ligar para nós no 999816640, 999816640, falar com uma das nossas funcionárias e elas já vão poder tirar muitas dúvidas de vocês. Mas eu já digo para vocês, se vocês quiserem, vocês podem vir até nós e vocês vão poder conhecer a clínica e falar comigo. Eu sou a pessoa que gosto de, no final das contas, fazer o orçamento. Eu vou ver o que é que precisa ser feito ou não. Muitas vezes as pessoas chegam para mim com a boca que está um caos, 20 dentes para tratar, e algum dentista falou que não, que estava tudo bem e tudo mais. Não sei por que motivo. Mas eu vou poder mostrar para você como é que as coisas funcionam. E você vai ver, se tiver dentes com cáries, eu vou te mostrar com um espelhinho, você vai ver lá numa boa. Caso vocês queiram me seguir no meu Instagram pessoal, vocês anotam aí, Dr. Giovanni Dantas, é Dr. Giovanni Dantas, tudo junto, é o meu Instagram pessoal. Se vocês quiserem mandar mensagens diretamente para mim, esse Instagram, quem conversa aqui sou eu, Dr. Giovanni Dantas, Dr. Giovanni Dantas. Tem também o Instagram da clínica, que é o Dental Clínica Dr. Giovanni, que é Dental Clínica Dr. Giovanni, né? O doutor só abreviado. Dental Clínica Dr. Giovanni, tá? E o Equilibrium Açúcar eu já falei para vocês. Esses são os 3 Instagrams que eu proponho que vocês conheçam, que seria muito bom que vocês pudessem nos seguir e saber de todas as novidades referente a tudo que há de melhor na odontologia do planeta. E medicina ainda está no início, pessoal. Por enquanto é o tomógrafo, mas até o final do ano a gente pretende ter uma estrutura que vai ser simplesmente fantástica, com sala de cirurgia inclusive, tá? Centro cardiológico, tudo que tem direito. Poder fazer endoscopia, poder fazer cirurgia de catarata e tantas outras coisas mais. Laboratório de análises clínicas. Eu quero dizer para vocês que nós começamos agora que foi o começo da brincadeira. No futuro, vocês vão ficar orgulhosos do que nós podemos fazer pela medicina e pela odontologia do nosso vale, da nossa região, que é tão carente e que necessita tanto de tantas coisas. Hoje, se você quer fazer uma tomografia, você não precisa mais sair da cidade. Seja tomografia médica, seja tomografia odontológica. Nós temos os dois e fomos os primeiros a instalar isso nessa região. Eu quero dizer para vocês que eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Então entram em contato comigo, se vocês quiserem falar direto comigo no meu Instagram, Dr. Giovanni Dantas, Dr. Giovanni Dantas. Se vocês quiserem falar com a clínica, tem um telefone, o 999816640 e o Instagram da clínica, Dental Clínica Dr. Giovanni ou Dental Clínica Dr. Giovanni. E se vocês quiserem falar direto com a Equilibrium, mais fácil ainda, 996962122. Pessoal, fiquem com Deus. Eu quero que o Senhor, meu Criador, o nosso Criador, ele possa abençoar a nossa semana, o resto da nossa semana e o começo da próxima, e que até a próxima semana nós podemos nos ver outra vez para mais um Papo Saudável. Fiquem com Deus! Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.